Se no último vídeo a gente falou mal de todo mundo que conseguiu pegar uma grande obra da Broadway e transformar numa tragédia cinematográfica, hoje a gente vai fazer o contrário. A gente vai falar sobre quem conseguiu fazer o negócio, quem tem um molho, quem tem um borogodó para fazer isso. Oi, eu sou a Gabi Mendes, eu sou atriz e arte educadora, e hoje nós vamos falar sobre as melhores adaptações de musicais para o cinema. Basicamente, a chave para uma boa adaptação de um musical para o cinema é você transpor de uma linguagem para outra. O que significa isso? É você usar os artifícios que o cinema tem a lhe oferecer para poder trazer algo diferente. Ah, eu vou mudar a história, vou mudar os personagens? Não! Você vai usar da edição, do jogo de câmera, da escala do cinema para trazer uma nova experiência para os espectadores. Porque se for para trazer tudo que o espetáculo da Broadway já tinha, aí a pessoa vai querer assistir o espetáculo. É só você fazer uma gravação do espetáculo, você não vai fazer uma adaptação para o cinema. Se você está adaptando, você tem que trazer algo novo, uma experiência que o teatro não poderia proporcionar. E bora começar logo com a nossa lista, porque hoje eu não quero enrolar e eu quero que vocês tenham um exemplo mais palpável de tudo que eu estou falando. O primeiro filme da lista vai ser Singing in the Rain, ou Cantando na Chuva, de 1952. O filme foi dirigido pelo Stanley Donen e pelo Gene Kelly, que nada mais é do que o protagonista do filme. O que é a história? O filme é ambientado em Hollywood e ele acompanha a vida de um ator que está transicionando do cinema mudo para o cinema falado. No meio desse processo, ele encontra alguns percalços, uns problemas técnicos, uma colega que tem uma voz terrível. E para quem viu meu vídeo falando sobre o cinema mudo, sabe que realmente teve uma certa resistência de alguns atores para poder passar do cinema mudo para o cinema falado. E alguns que nem tinham tanta resistência, mas tinham problema com essa questão da voz. Se você não assistiu o vídeo, depois desse aqui, vai lá assistir o vídeo do cinema mudo, que é muito bom também. Mas voltando para o filme, o que é o grande acerto de Cantando na Chuva? Basicamente é a metalinguagem e nos dar a sensação dessa dança pura. O que significa isso? Metalinguagem, para quem não sabe, é a arte de falar da própria linguagem. Então, por exemplo, por que Cantando na Chuva é uma metalinguagem? Porque fala sobre o cinema. Então, você fazer um filme no cinema, falando sobre o cinema, isso é muito interessante. E fica muito legal de você trazer algo que está ali no teatro falando sobre o cinema e você, de repente, trazer para a própria linguagem. Porque já dá outra cara. E além disso, também traz essa leveza, principalmente naquela cena muito clássica dele dançando na chuva, o jogo de câmera traz pra gente a leveza que o personagem tá sentindo. Porque ele tá dançando livre, ele tá dançando feliz na chuva, de ah, caramba, minha vida tá maravilhosa. E como a câmera tá leve, tá suave, tá super movimentandinha junto com ele, assim, traz pra gente essa mesma sensação. Por isso que é tão gostosa de assistir a cena, sabe? E isso é cinema, é você manipular o espectador para ter a mesma sensação que o personagem tá sentindo, seja pela luz, seja pelo jogo de câmera, pela edição. Então assim, ai, fizeram isso muito bem ali. O nosso segundo filme é Cabaré, de 1972. O filme foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Bob Fosse. Se você é do mundo da dança, você conhece o Bob Fosse, mas se você não é, ele era um coreógrafo que ficou muito conhecido pelo seu estilo de dança, que era marcado principalmente pela presença das mãozinhas. Bom, o filme se passa em Berlim, na década de 30, e acompanha uma showgirl americana, que é a Liza Minnelli, a atriz que interpreta no caso, né? Acompanha ela e também um jovem inglês, que eles se envolvem ali numa espécie de triângulo amoroso, e eles também frequentam o decadente Kit Kat Club. E enquanto tudo rola ali no Kit Kat Club, nas ruas está acontecendo a ascensão do nazismo. Qual que é o grande acerto em relação à adaptação de Cabaré? Eles usaram inteligentemente das cenas musicais para poder fazer a sua crítica social. Como que eles fizeram isso? Todas as cenas musicais se passam dentro do Kit Kat Club, que está em decadência, e isso é uma metáfora para a decadência da sociedade. E fora do Kit Kat Club, todas as outras cenas que não são musicais são super densas e super pesadas, sabe? Então eles trabalham essa trama do filme fora dos espetáculos, mas ao mesmo tempo o espetáculo também é a crítica social. É muito bacana a forma com que eles usaram a linguagem para poder fazer essa declaração. Já o nosso terceiro filme é Amor, Sublime Amor, ou West Side Story, de 1961, que foi dirigido pelo Robert Wise e pelo Jeremy Robbins. E, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de Amor, Sublime Amor, de 1961. Se você é novinho e só assistiu a versão de 2021 com a Rachel Zegler, não é esse, tá?
O filme nada mais é do que uma versão moderna, né? Moderna porque já é de 61, mas ainda assim é mais moderno do que o século XVI do Shakespeare. Mas é uma versão moderna de Romeu e Julieta, então trata ali da rivalidade entre duas gangues, que são os Jets, que são os tradicionais norte-americanos, os brancos, e os Sharks, que são os porto-riquenhos. E aí, no meio dessa rivalidade, tem o amor proibido do Tony e da Maria. Maria! Maria, I've just met a girl named Maria. Qual que é o grande acerto em relação ao West Side Story ou Amor Sublime Amor? Eles usam da dança como um elemento quase cenográfico, sabe? Então a maioria das danças acontecem nas ruas de Nova York e eles usam da dança como uma nova representação, se torna um elemento de ação, de luta territorial, de perigo. Então quando você vê os caras chegando ali, você começa a ter, ih, vai rolar treta, vai acontecer um negócio ali. Então você já começa a ter uma nova significação ali. Significação, existe essa palavra? Um novo significado em relação à dança. E além disso, a câmera acompanhando eles andando também dá essa ideia de amplitude de movimento, fica bem bacana. Muito bom, assistam, assistam. Já o nosso quarto filme é The Rocky Horror Picture Show, de 1975, dirigido pelo Jim Sherman. O filme conta a história de um casal recém-noivo, que eles se perdem e eles falam, nossa, onde poderíamos nos abrigar? Que tal naquele castelo mal assombrado? Sim, vamos lá, minha querida. E aí, no fim, o castelo era a casa do cientista Dr. Frankenfurter. O filme trabalha essa ideia de música, de ciência e principalmente de libertinagem. Qual que é o grande acerto em relação a esse filme? Eles abraçam o trash, assim, o trashzão num nível, mas num nível. Eles não têm um preciosismo, um rigor técnico. Eles, na verdade, abraçam a ideia dessa energia caótica e trazendo uma sensação também de um culto de pertencimento, sabe? Quem assiste o filme vai trazendo a ideia de, é a minha comunidade, sim, obrigada. E é muito bom, é tão caótico, é tão trash. E é bom quando o filme é trash de propósito, porque tem uns que fica trash querendo ser bom, né? Mas ele funciona, sabe? Funciona muito. E lembrando que também década de 70, né? Nada mais representa a década de 70 do que caos, libertinagem, sexo, drogas e rock and roll. Entrando agora nos anos 2000, a gente tem o nosso quinto filme, que é Chicago, de 2002, dirigido pelo Rob Marshall. O filme acompanha a ambiciosa Roxy Hart, que é interpretada pela Renee Zellweger, a nossa querida Bridget Jones, e ela vai lá e mata o amante dela. E por conta disso ela vai para a prisão e ela encontra a superstar Velma Kelly, que é interpretada pela Catherine Zeta-Jones. As duas querem a mesma coisa, elas querem a fama e elas também querem ser absolvidas. E para isso elas contam com a ajuda do advogado Billy Flynn, que é o Richard Gere. Tá pequeno o elenco, né? Tá gente desconhecida. Mas o que é o rolê de Chicago? Por que deu certo? Os números musicais de Chicago se passam ou como fantasias na mente dos personagens ou de fato no palco, então ajuda para quem não é muito acostumado com essa linguagem de a galera começou a cantar do nada, então faz um pouco mais de sentido. E além disso, eles usam dessa montagem rápida justamente para fazer essa sátira do circo midiático e também dessa busca incessante pela fama. O nosso sexto filme é um filme que está aqui, um cantinho do meu coração bem especial, que é Tic Tic Boom, de 2021, dirigido pelo Lin-Manuel Miranda. O filme ele acompanha a vida do Jonathan Larson, que é o criador do musical Rent, que ali é interpretado pelo Andrew Garfield, e ele está ali nessa vida meio ferrada, tentando criar um musical de sucesso antes dele completar os seus 30 anos. O que funciona no filme? O filme ele traz uma ideia de intimidade e vulnerabilidade muito grande pra gente. Então, tirando assim a parte criativa, né, que o Lin-Manuel Miranda é super preciosista, super detalhista, então ele, por exemplo, dentro do apartamento do Jonathan Larson no filme, tem realmente coisas que eram do Jonathan Larson. This is a real painting that hung in Jonathan Larson's apartment. A friend of Jonathan's painted it, and we got permission from them to mount it here. There's the wall of books and the bend in the shelf, which is a detail we found from this extraordinary video Julie Larson gave us of Jonathan filming his own apartment for insurance purposes. E tem cenas muito legais, como tem uma cena que o Andrew Garfield, ele improvisa a letra, é muito doido também de se assistir. Showers in the kitchen, there might be some soap. Dishes in the sink, brush your teeth if you could cope. E além disso, o filme trata de temas muito densos, muito pesados, e então a gente começa a ter essa transição entre os números, as performances musicais,
e percebendo que isso faz parte da ansiedade da vida da pessoa, sabe, do personagem, e você vai entendendo e você vai entrando naquilo e você fala, caramba, tá, ok, estamos na intimidade dele, estamos na vulnerabilidade dele. Mas é muito bonito, assim, é um dos filmes que até hoje eu assisto e eu fico, caramba, que obra linda, linda. O nosso 7º e último filme, a gente tá colocando a mão no fogo aqui por ele, porque a obra inteira ainda não saiu, então a gente não sabe se vai ser tudo isso. Mas eu tô dando meu voto de confiança porque eu acho que vai ser sim. A gente tá falando de Wicked, que é de 2024/2025, porque a segunda parte ainda vai sair no final desse ano, que foi dirigido pelo John M. Chu. O filme conta a história da Elphaba, a futura bruxa má do oeste, e da Glinda, a bruxa boa. Conta um pouco sobre essa história, dessa amizade improvável delas e como que elas chegaram até os seus destinos, até onde a gente conhecia da história delas. O que acontece? Por que funciona o Wicked? O Wicked funciona porque ele não tem medo de ser grande, de ser épico, como são os musicais da Broadway. Então, aquilo que aconteceu no vídeo passado que a gente falou de Into the Woods, que o pessoal reclamou que estava corrido, que estava cortando coisas do espetáculo, aqui não funciona. Aqui não acontece, porque o Wicked falou, vamos dividir 2 partes para a gente não cortar música nenhuma para ficar tudo o que precisava ser. E é um espetáculo que não dá para você cortar. Não dá, ele precisa de tudo aquilo. E pensa que você está levando isso para o cinema, então tem os efeitos especiais que também são muito bons, porque o filme é caro, então tem efeito bom. E você ainda tem a Cynthia Erivo e a Ariana Grande cantando ao vivo ali no estúdio, que são 2 grandes cantoras. Então, assim, o filme funcionou e muito, e eu tô muito ansiosa para a parte 2. Bom, isso é tudo que a gente tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça também de deixar um comentáriozinho aqui me falando se vocês concordam com essa lista, se não concorda, que filme que ficou faltando tá aqui, ou qual não deveria estar aqui. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 também. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com alguém que vocês acham que possa curtir o tema. E também não se esqueça do principal, que é se inscrever no canal. É isso, até a próxima!